Você sabe como as palavras são formadas? Quais as estruturas que temos nas palavras em língua portuguesa? E aí, pessoal, tudo bem? Hoje falaremos das estruturas das palavras. Entender um pouquinho como que as palavras se estruturam em língua portuguesa para depois, numa outra aula, entender o processo de formação dessas palavras. Tudo bem? Vamos começar. Primeira estrutura, ou a estrutura, uma das mais importantes, radical ou raiz. É a estrutura que conserva o sentido da palavra. Inclusive, dá para a gente descobrir quais são palavras cognatas, né? Têm a mesma origem, são da mesma família, através do radical. Ele geralmente não sofre alteração. Vai sofrer alteração em algumas palavras, como em verbos, por exemplo, mas isso estudaremos na aula de verbo, mais para frente. Para a gente entender a estrutura da palavra e para encontrar o radical, vamos pegar uma palavra, por exemplo, a palavra pedra e as derivadas. Posso colocar no diminutivo, no aumentativo e os seus derivados, como aqui, por exemplo, pedra, pedreiro, pedregulho, poderia colocar pedrinha aqui, por exemplo, e a gente vai enxergar que a parte que não sofre alteração e que conserva o sentido da palavra é o pedre, ali. Então, o radical da palavra pedra é P-E-D-R, o pedre, aqui. Tudo bem? No verbo, a gente vai colocar no infinitivo, na primeira pessoa do pretérito perfeito e na primeira pessoa do presente do indicativo. Então, infinitivo, presente, passado, nas primeiras pessoas, e a gente encontra, então, no caso, cantar, canto, cantei, o radical é cante. Está ali, o radical da palavra. Em verbo, a gente vai voltar a fazer isso, porque são tempos primitivos, lá na frente vocês vão entender melhor. Bom, segunda estrutura, vogal temática, que no verbo indica a conjugação. A vogal temática ajuda a ligar o radical às desinências, veremos em outras aulas isso também. Aqui então temos o verbo cantar, cante, é o radical, o A é a vogal temática. Para você encontrar a vogal temática no verbo, basta colocá-la no infinitivo, que você encontra ao lado do radical. No caso, o A indica a primeira conjugação, e o na segunda conjugação e o I, terceira conjugação. Então temos aqui o A como vogal temática. Por que o nome vogal temática? Porque essa vogal, junto com o radical, forma o que a gente chama de tema, que lá na aula de verbo, para a conjugação dos tempos verbais, vai nos ajudar bastante, vai ser bastante útil. Então aqui, radical e vogal temática. Temos outras estruturas. Temos as desinências. Desinência nominal, no caso substantivo, um adjetivo. Desinência nominal de gênero, normalmente o O para o masculino e o A para o feminino. Então temos aqui o menim, que é o radical, o O indica masculino, desinência então nominal de gênero. O A indica feminino, também desinência nominal de gênero, no caso feminino. E de número, né? Sem desinência singular, então isso aqui é vazio, pessoal da matemática, claro, vocês já viram isso. E o S, normalmente o S, ou IES, ou ES, temos aqui o plural bolas. Sim, o S então aqui seria a desinência nominal de número. O que pega um pouquinho, que não é tão fácil assim, é a desinência verbal, né? Temos a desinência de modo e tempo, aqui indica modo temporal, por exemplo aqui, encantasse. O verbo cantasse, eu não sei quem faz a ação. Não sei se é o eu, primeira pessoa do singular, ou se é o ele, terceira pessoa do singular. Pode muito bem, se eu cantasse ou se ele cantasse. Eu não consigo ter certeza de qual é a pessoa gramatical, mas qual é a certeza que eu tenho? Que está no pretérito imperfeito do subjuntivo. Então, se indica subjuntivo é modo, se indica pretérito imperfeito é tempo. Sei que você ficou com um pouco de medo disso aqui, né? Tempos verbais, eu não lembro o que é pretérito imperfeito, a gente vai ver na aula de verbo. Fica tranquilo, a gente vai ver todos os tempos e modos verbais, tá? Aqui é só para indicar essa desinência e falaremos dela mais para frente também. Espera um pouquinho, tá? Bom, a desinência verbal de número e pessoa indica, então, a pessoa, primeira, segunda ou terceira, e o número, singular ou plural, por isso desinência verbal, número pessoal. Olha aqui, cantamos. Pode estar tanto no presente, eu canto, tu cantas, ele canta, nós cantamos, quanto no passado, eu cantei, tu cantaste, ele cantou, nós cantamos. Aqui eu não consigo ter certeza
se é presente, indicativo, ou pretérito perfeito do indicativo. Qual é a certeza que eu tenho com esse mos aqui? Que é nós. Nós cantamos. Então, o mos, essa desinência aqui, indica primeira pessoa do plural. Indicou plural é número, indicou pessoa, pessoa, ainda bem, né? Então temos uma desinência número pessoal. Aí as primeiras estruturas da palavra. Veremos mais algumas. Vamos lá? Bom, agora veremos as outras estruturas. Vogal ou consoante de ligação. Acontecem em algumas palavras. Tanto a vogal quanto a consoante de ligação, elas ajudam a juntar, a cimentar, digamos assim, estruturas. E ela tem um caráter mais sonoro. Por exemplo, aquele aparelho de medir água, o consumo de água na sua casa é o hidrômetro. Hidro e metro. Para medir o gás, para não ficar gasmetro, a gente coloca um O. Gasômetro. O que é esse O? É uma vogal de ligação. Sonoramente une as palavras gás e metro. Paulada. Quando você bate em alguém com um pedaço de madeira, você dá uma madeirada, madeirada. Para bater com um pedaço de pau, pauada. Ficaria estranho. O L, então, cimenta um pouco mais o radical e o sufixo. Então, vogal e consoante de ligação ajudam um pouquinho o som, a pronúncia, ficar mais agradável. Afixo. Afixos são estruturas que alteram o sentido do radical. A gente pode ter esse afixo colocado antes do radical, é um prefixo, por exemplo, feliz, eu adicionei o in, que é um sentido de oposto, de não, de negação, e infeliz, então mudou o sentido do radical. Como vem antes do radical, eu chamo de antes, né? Prefixo. E se vier após o radical? Sufixo. Felizmente, mente aqui passa a ser um modo, é um sufixo que dá a ideia de advérbio. Então esse mente é um sufixo porque veio após o radical. Tudo bem? Se vem antes prefixo, se vem depois sufixo. Beleza? Estou aqui com o verbo canto, só para a gente fechar essa aula de estrutura e formação das palavras. O verbo canto, eu canto. Aqui a gente tem o cante radical, a gente viu na lousa anterior, isso é tranquilo, né? E esse o? É uma desinência de gênero? Não, o verbo não tem masculino e feminino. Não podemos então ter o canto como masculino. O que esse o nos indica? Ele vai indicar, como eu já disse, primeira pessoa do singular, eu. Confere? Ora, se ele indicou primeira pessoa do singular, nós temos uma desinência de número e pessoa. Então, o O é uma desinência número pessoal. Só? Não. Canto indica também que esse verbo está no presente do indicativo. Se ele indicou presente do indicativo, o indicativo é modo, presente é tempo. Então, o O também é uma desinência modo temporal. Tá? Uma letrinha. No caso aqui do verbo, é desinência número pessoal e desinência modo temporal também. Tudo bem? Nos vemos numa próxima aula. Um abraço. Da palavra pedra. Pode colocar no infinitivo, no... Bom, domingão, meio-dia, domingo, vou explicar mais trabalhando até de fim de semana para vocês. Eu preciso ir embora. Vou então me despedindo aqui.